de controladores utilizados na indústria, né? Vimos que tem o controlador on-off, também depois os outros constituintes do controle, né? Que é o P, o I e o D, proporcional, integral e derivativo. E a gente vai estudar um pouco mais a fundo esses controladores. Semana passada eu estava um pouco passando mal, né? Ainda não estou 100% recuperado, não, mas acabei fazendo o teste e vi que peguei o tal do Covid aí, né? Então, fui vítima da pandemia aí também. Então, estava com suspeita de gripe na semana passada, mas era Covid mesmo. Mas seguimos aí, né? Faz parte, coisas da vida. Hoje já estou melhor um pouco que semana passada. Em relação aos exercícios, né, alguns alunos me questionaram sobre as datas, porque alguns professores já haviam lançado as notas. Vocês têm aí até domingo para me enviar as atividades, né? A nossa prova vai ser sem ser na segunda, na outra, porque nós tivemos muitos feriados na segunda-feira e isso comeu algumas das nossas aulas. Então, o prazo aí é até domingo agora, para vocês enviarem os exercícios, tá bom? É isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida em relação à nota de exercício, essas questões aí, fiquem à vontade para perguntar. Tá? Hoje é a sessão 4.2. Na segunda-feira que vem, nós vamos ver a última sessão, que é a sessão 4.3, e ela Vou tentar dar uma aula mais rápida para vocês semana que vem, para vocês terem mais tempo para estudar para as provas, né? E que eu sei que aí na última semana a gente já está mais preocupado em estudar, porque é muita prova de uma vez, do que a aula em si, né? Então a gente vai fazer uma aula mais rápida semana que vem. Enfim, vamos concentrar então aqui na nossa aula de hoje. Iremos falar sobre os controladores P e D, né? E a gente viu aí que algumas das ações básicas, né, de controle são as ações proporcional, integral e derivativa, né? E a partir dessas ações a gente consegue construir alguns dos controladores que são utilizados aí na indústria. A gente tem um controlador do tipo P, que ele é um controlador que ele só usa constituinte proporcional. Um controlador bem menos comum aí, que é o controlador P e D, né? Só o proporcional e o derivativo, só essas duas ações. Não é muito comum de ser utilizado. Aí tem o controlador PI, esse sim já é bastante utilizado também, né? Que ele tem a ação proporcional e integral. E temos, por último, o controlador PID, que é a ação proporcional, integral e derivativa, também muito utilizado. Nós vamos entender o tipo de controlador que esses constituintes juntos eles formam, né? E como definir, baseado na situação que a gente deseja controlar, né? Na nossa planta e nos objetivos do controle, qual tipo de controlador a gente escolhe para determinar a situação, né? Então, esses tipos de controladores, eles se mostram muito importantes, né? Porque mesmo que a gente não conheça o modelo dinâmico da planta que a gente está controlando, ou seja, mesmo que a gente não conheça as equações que descrevam aquele fenômeno físico, apesar dessa falta de conhecimento das equações, a gente consegue obter um comportamento adequado utilizando o controlador, principalmente do tipo P e D. O que isso quer dizer? Muitas das vezes, a máquina que a gente está trabalhando, né, o sistema, a planta que a gente está trabalhando, ela é muito complexa de se obter o modelo matemático dela. Mas mesmo que nós não conheçamos esse modelo, mesmo que nós não consigamos modelar essas equações, ainda assim a gente consegue implementar controles sobre essa planta e fazer com que ela se comporte da maneira que nós desejamos, né? Que aí a gente vai agir sobre o efeito daquele fenômeno e não na causa propriamente dita. Apesar de a gente não ter todo aquele conhecimento, ainda assim a gente sabe quais as variáveis a gente tem que mexer para ter um efeito sobre a saída, e aí conseguimos que a resposta do sistema seja aquela esperada por nós, né? Então, o objetivo dessa aula vai ser conhecer os efeitos que esses controladores eles vão ter nos sistemas dinâmicos, né? E aí nós vamos utilizar a análise temporal e no domínio da frequência, né? A análise temporal é a resposta do sistema, né? No domínio do tempo mesmo, e a domínio da frequência é o método lugar das raízes e o diagrama de Bode que nós vimos nas aulas passadas. Nós também iremos ver como ajustar os parâmetros do controle, né, e alguns métodos de sintonizar
a malha do controle que a gente fala, que é exatamente definir esses parâmetros e depois fazer um ajuste fino para que o controle, para que o sistema dinâmico ele responda daquela forma que nós gostaríamos, né? Isso tudo a gente consegue ajustando os ganhos do controle que a gente fala. Então, vamos começar pela ação de controle proporcional, né? Ao implementar esse tipo de ação, a gente não vai acrescentar nenhum polo e nenhum zero no sistema em malha fechada. Por quê? Porque a gente está só multiplicando a nossa planta, o nosso modelo, por uma constante, né? Por um ganho. Então, a gente não acrescenta a variável S no numerador, que seria acrescentar zeros no sistema em malha fechada, e nem no denominador, que aí seria acrescentar um polo. Então, a gente simplesmente multiplica por um ganho a saída, né? Quando eu coloco essa ação proporcional, o efeito dele sobre, no lugar das raízes, né, ele faz com que as raízes, elas caminhem dos polos para os zeros de malha fechada. Então, você tem um deslocamento das raízes do seu sistema, que ela vai dos polos para os zeros. Aí depende da localização dos zeros, né? Então, ao utilizar um controlador proporcional, a resposta do sistema a uma entrada degrau, ela apresenta um erro estacionário de regime, que é calculado utilizando o teorema de valor final, né? Então, nós já vimos como utilizar esse teorema em outras aulas, né? E o interessante é que sempre que você está utilizando só um controlador proporcional, sempre você vai ter um erro de regime permanente, ou seja, a sua saída ela nunca vai ser exatamente igual ao seu valor de referência, vai sempre ter uma diferença entre o valor que você quer e o valor que foi obtido pelo seu sistema, né? Então, vamos considerar aqui um sistema de primeira ordem básico, né, na sua equação padrão, 1 sobre TS mais 1, né? E aí a gente teria o seguinte sistema de controle de malha fechada utilizando o controlador proporcional. Então, você tem um erro, que ele vai ser multiplicado pelo seu ganho proporcional, e aí ele vai servir de entrada na sua função de transferência do seu sistema. Então, nós vimos que para calcular o erro de regime permanente, a gente quer saber qual que seria o erro, né, ao passar um tempo infinito, e esse tempo infinito, na prática, é lógico, é o tempo de acomodação, né, o tempo que o sistema demora para ele se estabilizar, vamos dizer assim, e ele é dado por essa equação, que é, utilizando Laplace, né, seria equivalente ao limite de S vezes E de S, com S tendendo a zero. O erro ele é definido pela diferença entre o valor de referência menos o valor da saída, né, RS menos Y de S. Então, aqui eu estou tomando o limite de S vezes RS menos Y de S, com S tendendo a zero. A saída que a gente calcula pelo sistema em malha fechada, né, que nós vimos nas outras aulas. Então, para eu saber qual que é o erro em regime permanente, eu tomo o limite de S, que multiplica 1 sobre S, menos 1 sobre S, Kp de TS mais 1 mais Kp. Então, aqui você tem S nos dois termos, você pode colocar 1 sobre S em evidência, não é isso? E aí, quando você tem 1 sobre S em evidência, você consegue simplificar esses S's aqui. E aí, ao substituir o S por zero aqui, você elimina esse termo que está multiplicado por T, então você tem que o erro em regime permanente, ele vai ser dado por 1 dividido por 1 mais Kp. Então, o que a gente olha assim? Bom, a diferença entre o valor de referência, que foi aquilo que eu tinha setado no meu sistema para ele chegar, ele vai ter um erro de regime permanente e ele é equivalente a 1 dividido por 1 mais Kp. Por exemplo, se eu tenho aqui Kp igual a 1, ou seja, o meu ganho é unitário, eu vou ter um erro de regime permanente de 0,5, que seria 1 dividido por 2. Ou seja, quanto maior for Kp, menor será o meu erro em regime permanente, tá? Bom, nós veremos que o computador do tipo P, vamos ver como que um sistema controlado por um controlador de tipo proporcional, ele responde a um distúrbio, ou seja, algo externo tira ele do equilíbrio. Como que vai ser a resposta do meu sistema quando eu estou utilizando um controlador proporcional na planta? Então, a gente vai considerar como exemplo esse sistema rotacional, né, com a inércia J, o amortecimento viscoso B, e o ângulo de entrada dele é um torque T. Tá? O distúrbio do sistema vai ser um torque D,
Então, ele vai ser uma perturbação externa, e a saída é o deslocamento angular, que a gente vai chamar de θ aqui no sistema. Então, o diagrama de blocos de um sistema desse tipo ele vai ser dado por esse diagrama de blocos, né? Então, a gente tem um controlador proporcional, porém, antes desse ganho entrar aqui, como na nossa planta, a gente tem um somatório com distúrbios externos que vai alterar a entrada nesse sistema de controle, né? E com isso, a gente vai ter uma saída e vai corrigir pelo nosso controlador. Quando a gente aplica, então, aquele mesmo teorema de valor final, a gente vai ter que, se a entrada for R de S igual a zero, ou seja, se o sistema estiver sendo um equilíbrio, a única força externa agindo sobre o sistema vai ser esse distúrbio externo, e esse distúrbio externo ele for uma entrada degrau com amplitude alfa, então a gente tem que o erro de regime permanente desse sistema todo é menos alfa sobre Kp. Lembrando que alfa aqui seria a amplitude do torque externo, do degrau externo. Então, por exemplo, estava zero, aí agora a gente tem 20 Nm de torque externo sendo aplicado. Então, o alfa aqui seria esse 20 Nm, e aí esse erro de regime permanente, ele teria que ser atenuado pelo ganho proporcional do nosso sistema. E ele é menos alfa sobre Kp, porque se nós aplicarmos aquele teorema que nós vimos, né? Vejam que R de S ele é zero, ou seja, eu quero zerar essa perturbação externa que teve no meu sistema, né? Eu quero que o meu θ ele não se desloque com isso. E aí, substituindo esses valores e entrando com a equação do sistema de malha fechada, a gente chega nesse valor de menos alfa sobre Kp. Para nós diminuirmos esse erro, então, o que a gente pode fazer é melhorar a resposta desse sistema adicionando a ação do controlador integral. Ou seja, agora eu vou utilizar um controlador PI. Olha só que interessante, então. Quando eu estou usando um controlador do tipo único e exclusivamente proporcional, eu tenho sempre um erro de regime permanente. Se eu tenho erro de regime permanente, eu posso adicionar a componente integral para eliminar esse tipo de erro de regime permanente. Então, se meu sistema ele não está chegando no meu valor de referência em regime permanente, eu preciso ou adicionar o controlador do tipo integral ou ajustar os ganhos se ele já existir, né? Então, quando a gente está tratando de um controlador do tipo PI, né, então proporcional integral, o que a gente tem é as duas ações combinadas, então eu tenho Kp mais Kp dividido por Ti sobre S. Esse Ti sobre S é o que a gente chama de tempo integral. E aí, lembrem que a integral no domínio de Laplace, ela é dividir a sua função por S. Então, por isso que a gente tem 1 sobre S aqui, a gente tem essa constante Ti. Então, esse aqui seria o controlador integral, e aí colocando Ti vezes S no mínimo múltiplo comum, a gente chega nessa expressão para o controlador proporcional integral, né? Então, essa aqui seria a função transferência dela. Percebam que ao adicionar uma componente integral, a gente vai adicionar um polo de malha aberta na origem do plano complexo. Por que na origem? A gente tem um polo quando S é igual a zero. Por isso que é na origem que a gente adiciona um x lá agora. Se o S for zero, a resposta ela vai para o infinito, porque é um número finito dividido por um número que é zero, né? Então a gente tem a resposta que tem o limite dela tende ao infinito. E a gente também, né, tem um zero, que a gente fala na malha aberta, em menos 1 sobre TI. Então, se eu substituo S aqui por menos 1 sobre TI, eu chego no zero dessa função transferência, né? E aí, como eu falei, TI ele é o tempo integral da ação de controle integral. Então, percebam que ao adicionar um controlador do tipo PI, a gente adiciona um polo e um zero no nosso controle. Tá? Então, por que a gente pode provar com o teorema do limite de erro aqui permanente, né, regime permanente, que ao adicionar um controlador PI, esse erro, a entrada degrau, ele vai se tornar nulo. Então, a gente toma o limite de S vezes R de S menos Y de S,
né? Então, R de S, que é a referência, ele aqui está sendo exemplificado como uma entrada degrau, 1 sobre S, né? E aí a saída ela é dada por a função de transferência em malha fechada. Quando nós fazemos todos os cálculos aqui e substituímos S por zero nessa expressão, a gente chega no valor de zero aqui, ou seja, quando eu substituo S por zero, esse termo aqui inteiro ele vira 1 também, e aí 1 menos 1 vira zero. Então, percebam que, nesse caso, o erro em regime permanente, ele se torna zero. Então, essa é a grande vantagem de nós adicionarmos o componente integrativo no sistema de controle. Para aquele sistema rotacional que nós usamos de exemplo ali anteriormente, né? Ao substituir aquele controlador do tipo proporcional por um controlador proporcional integral, o erro de regime permanente daquele sistema ele desaparece. Então, a gente tem o modelo matemático do sistema, nós adicionamos aquele controlador, então a gente tem TI aqui agora e S, né? Foram adicionados, então vejam que agora a gente tem um zero e um polo a mais. E aí, quando a gente toma o limite desse termo, nós vemos que o resultado, né, que o erro em regime permanente, ele se torna zero com o controlador do tipo proporcional e integral. Então, aqui abaixo a gente tem a resposta no domínio do tempo para um sistema de primeira ordem, tá? Em malha fechada. E aí a gente tem diferentes configurações de controladores P e PI. Então, vamos lá. Nesse primeiro gráfico, a gente tinha um controlador puramente proporcional. Então, percebam que quando KP é 1, que é essa curva aqui de baixo, ó, para KP igual a 1, eu tenho um erro em regime permanente, que a minha referência é 1. Né? A minha entrada degrau estava em 1. Vejam que eu tive uma acomodação e entrei em regime permanente com amplitude sendo 0,5. Eu tenho um erro de regime permanente de 50% quando eu comparo com a minha referência. Lembram que daquela expressão que a gente viu lá, quando eu coloquei KP igual a 1, a gente achou 0,5? Nessa daqui, ó. Vamos voltar rapidinho aqui. Opa. Aqui, ó. 1 dividido por 1 mais KP. Então, como KP naquele gráfico era 1, deu 0,5, que é um erro de 50%. Aí percebam que à medida que eu aumento o KP, então agora quando o KP é 10, eu já passo a ter um erro, aqui eu estou aproximadamente em 92 para 1, então eu tenho um erro aqui aproximadamente de 8%, né, quando eu comparo. Então, quanto maior for o KP, mais próximo do meu valor de referência eu fico. Né? Então, se KP for suficientemente grande, eu consigo, talvez, estar com erro dentro daquele especificado. Né? Quando KP é 50, eu percebo que a gente já está em 0,98, por aqui, mais ou menos, né? Olhando aqui pelo gráfico, assim, estimando. Então, esse é o controlador do tipo proporcional. Quando nós usamos o controlador do tipo proporcional e integral, então eu tenho aqui a primeira curva, onde KP é igual a 1, e o tempo integrativo, aqui, ó, o tempo integral é igual a 1, percebam que a curva ela vai lentamente, mas ela tende a atingir o valor de referência depois de passar tempo suficiente. E à medida que eu aumento o KP e eu diminuo o meu tempo integral, eu consigo obter respostas mais rápidas chegando ao valor de referência. Porém, quando eu tenho KP igual a 50 e o tempo integral igual a 0,2, percebo que eu começo a ter uma oscilação. Mas em todos os casos, eu não tenho mais aquele erro em regime permanente, ou seja, o valor da saída ele se iguala ao meu valor de referência. Né? Então, essa é a grande vantagem do controlador PI em relação ao controlador do tipo proporcional. Lembrando que quanto mais componentes você tiver no seu sistema de controle, se for analógico, você vai gastar mais dinheiro para implantar, né? Igual nós vimos na aula passada. Se você tiver placas de circuito específica para esses controladores, é mais caro. Se for totalmente digital, ele é mais caro em questão de processamento computacional. Né? Então, muitas das vezes, a gente usa microcontroladores para realizar as tarefas desses tipos de controlador, e com isso ele vai ter, o processador vai ter mais trabalho, ele vai ter mais cálculos para fazer. Né? Então, esse aí é o lado, vamos dizer assim, negativo de utilizar mais componentes do controle. Tá? Então, vimos os controladores proporcional integral e tem o controlador que ele tem a presença das 3 ações de controle,
que é o PID. E o que ele faz é permitir o maior poder de manipulação de resposta do sistema. Então, a gente consegue um controle maior sobre o sistema para atingir valores especificados de performance, né? Quando a gente, então, acrescenta a componente derivativa, né, ela vai tornar o sensível, vai tornar o sistema mais sensível a variações no erro, né? Porque ele vai atuar de maneira antecipada sobre o erro. Porém, a ação derivativa ela aumenta o tempo de acomodação do sistema, ou seja, o sistema ele demora mais para chegar naquele ponto que você tinha estabelecido. Percebam que, enquanto o erro, quanto na componente proporcional, ele é diretamente relacionado ao tamanho do erro, na derivativa, ele já é sensível a como o erro está variando. Então, a gente consegue prever o que está acontecendo com o nosso sistema baseado nesse erro, nessa variação do erro, né? Então, com o valor dessa derivada, a gente vê se as ações estão tendo efeito ou não sobre o erro, tá? Um controlador PID, então, ele vai ter a componente derivativa, que, lembrando, no domínio S, consiste em multiplicar por S, né, a equação, a função. Vai ter um termo integral, que é 1 sobre S, e vai ter o termo proporcional, que é multiplicado, né? Isso aqui tudo por Kp. Então, agora a gente tem essa equação para o controlador PID. Esse tipo de controlador, então, ele vai adicionar um polo de malha aberta na origem, tá? Então, quando S for zero, a gente tem um polo, porque aqui o denominador vai para zero, e ele adiciona 2 zeros em menos TI, mais ou menos raiz de TI ao quadrado menos 4TD TI sobre 2. Então, aqui, para essas duas raízes desse polinômio aqui superior, né? Ambas vão fazer essa equação ir para zero, e isso seria zero lá na nossa função, né? Na nossa função transferência. Então, TD aqui é o que a gente chama de tempo derivativo, que ele é análogo ao tempo integral, né? E ao analisarmos as fórmulas das métricas temporais que nós já vimos, né, para uma resposta de um sistema, como, por exemplo, o tempo de subida, o tempo de pico e o valor de sobressinal, a gente percebe que nós podemos alterar os valores de TD e TI junto com o ganho Kp para fazer com que a resposta temporal se aproxime da resposta desejada, né? Então, basicamente, quando nós mexemos nos parâmetros do sistema de controle aqui, que seriam Kp, TD e TI, nós conseguimos influenciar as métricas temporais e, com isso, ajustar o nosso sistema para que ele atenda aos critérios de performance que foram estabelecidos para o nosso sistema de controle propriamente dito, né? Então, aqui tem algumas daquelas formulazinhas básicas, né? Então, TR é tempo de subida, né? Ômega D aqui é a frequência natural amortecida, né? O beta, que seria o ângulo que fica formado entre ômega D, que é a frequência natural amortecida, e a frequência natural, né? Multiplicada por zeta. O tempo de pico, que a gente fala, né? O valor de sobressinal, que é quanto o sinal ele passou daquele valor de referência, enfim. Todas essas são métricas temporais que nós podemos influenciá-las através do nosso sistema de controle. Então, uma das maneiras que a gente tem de escolher esses valores de Kp, TI e TD para esse controlador PID é utilizar essas especificações de desempenho do projeto, né? E elas irão limitar os valores aplicáveis a esses parâmetros do controlador, ou seja, a gente tem um objetivo e a partir desse objetivo a gente faz um processo reverso até chegar nos valores dos parâmetros, né? Então, de posse do modelo dinâmico dos sistemas, a gente pode utilizar de métodos analíticos para fazer as alocações dos polos, né? Então, neste caso, o gráfico do lugar das raízes que nós vimos, ele pode ser utilizado para fazer com que esses parâmetros do controlador, né, eles forcem as raízes do sistema a aproximarem do resultado desejado. Ou seja, quando você tem os critérios, essas métricas do domínio temporal estabelecidos, e você consegue, através dos métodos analíticos, identificar onde que essas raízes elas deveriam estar localizadas lá no método do lugar das raízes, sabendo onde você quer que as raízes cheguem, você pode manipular os parâmetros do seu controle
para que ele force as raízes a estar exatamente naquele lugar que você precisa, tá? Então, é muito comum surgir a tarefa de controlar um processo, um sistema, sem que haja o modelo do sistema, né? Isso normalmente é a regra, né? O mais comum é a gente realmente não conhecer o modelo do sistema, né? Bem conhecido, muitas das vezes é muito complexo, mas mesmo para esses casos que nós não conhecemos o modelo matemático, existem métodos de sintonia de malha PID, como o método aí de Ziegler-Nichols, na verdade, métodos de Ziegler-Nichols, que eles são dois métodos para ajustar esses parâmetros KP, TI e TD do controlador PID, né? Esses valores, eles fornecem uma operação estável para o sistema, mas não garante quaisquer requisitos de desempenho, ou seja, os métodos, eles são úteis porque eles vão te fornecer valores para os parâmetros do controle que vão deixar o seu sistema estável, ou seja, você não vai ter um sistema de controle que vai ter uma resposta tendendo ao infinito e vai poder danificar o sistema que ele está inserido, né? Quebrar equipamento, levar a fratura, até mesmo machucar as pessoas, né? Questão de segurança, enfim. Você garante que seu sistema é estável, mas esses métodos eles não garantem os requisitos de desempenho. Então a gente vai ver como utilizar eles a nosso favor, tá? Então, como ele só te ajuda a ter um sistema com estabilidade, ele tem que ser encarado como método para estimar os valores iniciais para esses três parâmetros do sistema de controle, né? Depois que nós já conhecemos esses valores, e aí a gente conhece os efeitos que cada uma das ações do controle PID ela causa sobre o nosso sistema, então a gente vê como que está a resposta e ajusta, faz um ajuste fino nesses ganhos para que o nosso sistema dinâmico ele se comporte da maneira que nós desejamos, né? Então, como eu falei, são dois métodos, né? O primeiro método, ele vai basear na resposta em malha aberta a um degrau do nosso sistema, e o outro método, ele vai iniciar o seu processo como se ele fosse apenas um controlador proporcional, ou seja, ajustando o ganho proporcional da malha fechada e com ajuste de ganho proporcional até tornar o sistema marginalmente estável, né? Lembrando que marginalmente estável é quando ele está muito próximo ali de se tornar instável, né? Mais um cabelinho que a gente anda ali com o ganho, ele se torna instável, né? E quando ele é marginalmente estável, nós temos oscilações que não se cessam, né? Então vamos fazer um exemplo aqui para ver como que esses métodos eles funcionam, né? Então primeiro a gente vai considerar um sistema qualquer aqui G de S, que ele é representado pela equação abaixo, então a gente percebe que ele é um sistema que tem 3 polos e um zero, né? Só de olhar para a função transferência deles. E o primeiro método, ele consiste em impor uma entrada degrau ao sistema e observar a sua resposta, né? Então você tem aqui o sistema de malha aberta, vamos impor uma entrada degrau nele e ver como ele responde. Então, aqui a gente tem a resposta do nosso sistema, né, pela curva mais clara aqui, como que ele respondeu. E aí a gente tem que encontrar nessa curva o ponto A, que é chamado de ponto de inflexão da curva. E ele é definido matematicamente no ponto cuja derivada segunda da função, então a gente tem a função aqui, cuja derivada segunda dessa função ela é igual a zero. Então, quando nós encontrarmos esse ponto A, então a gente vai ter que usar de ferramentas matemáticas, né? Nós vamos traçar uma curva que seja tangente a este ponto, tá? Isso aqui seria a curva preta, mais escura aqui, representada no gráfico. Então, ela é uma curva tangente que toca o ponto A, né? E passa aqui na nossa função principal, na nossa resposta do sistema. Então, a gente tem uma distância horizontal do sistema de coordenadas até o ponto de cruzamento da reta com o eixo que define a quantidade L, tá? Então, é a origem até o ponto de cruzamento da reta com o eixo, ou seja, quando a tangente, onde que a tangente ela encosta no eixo das abscissas aqui, define uma quantidade L. Nesse caso, ela é 0,055 segundos, tá? Essa distânciazinha aqui.
Então, perceba que é um método que a gente vai utilizar aqui de cálculo, geometria analítica, né? Para pegar essas quantidades. Então, a primeira é a quantidade L. Depois nós temos a distância horizontal entre o ponto de cruzamento da reta com o eixo horizontal, ou seja, onde L termina, né? E o ponto de cruzamento da reta com o valor de regime permanente. Então, o valor de regime permanente é esse aqui, pontilhado, tá vendo? Nós pegamos, traçando uma reta horizontal nele aqui, e onde essa reta tangente cruza com ele aqui, a gente vai traçar essa distância entre os dois pontos, e com isso a gente vai chamar de T. Nesse caso específico, essa distância daqui até aqui vale 0,6270 segundos. Então, a gente traçou a tangente, utilizou ela para pegar dois valores, que é o T e L, e de posse desses valores de T e de L, a gente utiliza um quadro de valores indicado pelo método lá de Ziegler-Nichols para os valores do parâmetro do controlador. Então, quando nós olhamos aqui, para um controlador do tipo P, a gente tem que Kp seria T dividido por L, aquelas duas grandezas que nós tínhamos medidas lá no gráfico. TI é infinito, né? Porque 1 sobre infinito vai dar a zero, não existe esse componente no controlador. TD é zero, porque está multiplicando, não existe também. Para PI, é 0,9 de T sobre L, o valor de Kp, e o valor de TI seria L dividido por 0,3. TD é zero, porque não tem a componente TD. E o PID, o valor de P seria 1,2 T sobre L, o valor de TI seria 2 vezes L, e o valor de TD seria 0,5 L. Ou seja, aqui a gente tem as equações do método para fazer a primeira estimativa dos parâmetros do sistema de controle para esses três tipos principais de controladores, né? Então, por essa tabela, nós percebemos que esse método aí, ele não se limita aos controladores P e D, você pode utilizar ele para qualquer um dos tipos de controlador, né? E para o sistema de equação anterior, para aquele sistema que a gente viu, utilizando esse método, a gente teria Kp igual a 13,5, TI 0,11, TD 0,0278. Então, seria a primeira estimativa para os nossos parâmetros de controle. E aí a resposta em malha fechada, a entrada degrau desse sistema com aquele controlador que nós propusemos, seria dessa forma aqui. Então, quando nós analisamos a resposta do sistema em malha fechada, utilizando os controladores com aqueles parâmetros inicialmente estimados, a gente observa que o sistema ele tem a resposta estável, né? A resposta ela não vai para o infinito. O erro de regime permanente ele é nulo, então a referência e a saída aqui elas são iguais. Nós temos um sobressinal, ou seja, quantos por cento que passou do valor de referência? De 30,9%. Um tempo de acomodação, ou seja, quanto tempo que ela demorou para chegar para variar o valor entre 2% a 5% do meu valor de referência, né? Então, foi em 2,95 segundos. Então, a partir daqui, ela já estava estável, vamos dizer assim. E a gente teve um tempo de subida, que é o tempo que ela demora para chegar no nosso valor de referência, de 0,386 segundos. Então, a gente pegou a resposta do nosso sistema em malha fechada, né? E vimos as métricas no domínio do tempo para essa resposta, e com isso é possível comparar com valores especificados, né, para a nossa aplicação e ver se o controle ele atende ou não aos requisitos. Nesse caso aqui não foi utilizado nenhuma especificação de desempenho para a gente calcular os ganhos do controlador, ou seja, o método ele não se importa com seus critérios de especificação de desempenho, ele se importa em te dar valores de ganho que vai te resultar num sistema estável, né? Então, o fato de a gente sintonizar esse controlador com esse método de sintonia, ele não resolve um problema de controle propriamente dito, né? A vantagem desse método é que ele simplesmente apresenta uma garantia de se iniciar o projeto com um controlador pelo menos estável, ou seja, você tem a segurança de que você está iniciando com um controlador estável, né? Então, esse é o primeiro método de Ziegler-Nichols que nós vimos, né? Vamos ver o outro método, como que ele funciona. O outro método, pessoal, ele já o método de sintonização, ele vai se iniciar colocando o modelo GDS em malha fechada com um controlador do tipo P. Então, a gente vai imaginar que só tem um controlador do tipo P
controlando aquele sistema cujo modelo matemático foi dado por G de S. Esse ganho do controlador, ou seja, o valor de Kp, ele é ajustado até que a gente encontre o valor desse ganho que faça com que o sistema responda de maneira marginalmente estável à entrada degrau. Esse valor de ganho que faz o sistema responder de maneira marginalmente estável, ele é chamado de K crítico, né? KCR, ganho crítico. E observando a resposta oscilatória do sistema em regime permanente, né, que é isso, que é um sistema marginalmente estável, a gente tem que obter o período dessas oscilações, que é chamado de período crítico, P crítico. Né? Então, o K crítico faz com que a resposta do sistema em regime permanente ela seja de caráter oscilatório, e a partir dessas oscilações a gente pega o período crítico delas para chegar nos ganhos do controlador. Então, a partir desses dois valores, a gente utiliza uma tabelinha para calcular os 3 parâmetros do nosso sistema de controle. Né? Então, quando eu tenho K crítico calculado, né, o controlador do tipo proporcional seria metade desse valor do ganho de K crítico. Né? Para um proporcional e integral, seria 0,45 K crítico, e o TI, né, o tempo integral, seria 1 dividido por 1,2 vezes o período crítico. O PID seria 0,6 K crítico, 0,5 P crítico por TI e 0,125 P crítico por TD. Ou seja, o K crítico ele é utilizado no cálculo do ganho proporcional e o período crítico ele é utilizado para o cálculo do tempo integral e tempo derivativo. Tá? Então, esse é o segundo método para fazer a estimativa desses ganhos. Então, vamos ter aqui um modelo de sistema dinâmico de exemplo. Né? Então, a gente tem a equação abaixo de 1 dividido por S ao cubo, mais S ao quadrado, mais 10S mais 1. Então, para utilizar esse segundo método, a primeira coisa, a gente tem que colocar ele em uma malha fechada com um controlador proporcional e verificar quais os valores do ganho proporcional que transformam esse sistema, a resposta desse sistema, em marginalmente estável. Então, a gente vai ter que calcular o valor de K. E aí a gente vai usar aquele critério lá da aula passada, que nós vimos da seção 3.1, que é o critério de Routh-Hurwitz, né, para verificar a estabilidade do sistema. E com isso a gente consegue calcular o K crítico para o nosso sistema. Então, considerando esse diagrama, só relembrando, na verdade, né, que eu coloquei alguns slides relembrando o método de Routh-Hurwitz, né, como que ele funciona. Então, a gente está considerando um sistema de malha fechada de G de S, o H de S seria a função de transferência para transformar a saída no mesmo valor de referência, né? E aí a função de transferência ela é dada por G de S dividido por 1 mais G de S, H de S, tá? Nós vimos que toda função de transferência ela vai ser dada por uma divisão de polinômios em S, né? Então, considerando aqueles blocos G de S e H de S, ambos vão ser dados por polinômios, né? De P de S e Q de S no numerador para G de S, e o H de S é N de S e D de S. Então, a gente pode substituir essa forma genérica nessa função de transferência de malha fechada. Então, G de S vai ser substituído por P de S e Q de S, H de S vai ser substituído por N de S e D de S. Então, quando a gente substitui, né, a gente chega na forma fatorada genérica da função de transferência, que é dado por K, S menos E1, S menos E2, dividido por S menos P1, P2, ou seja, Z1 são as raízes, Z1 até Zm, as raízes do numerador, P1 até Pn, as raízes do denominador, e eles chamam de Z porque as raízes do numerador são os zeros, né? E P porque são os polos, né? Então, a gente fez um exemplozinho lá de como encontrar o valor de K para as quais o sistema de malha fechada abaixo ele seja estável. Então, a gente calcula a função de transferência de malha fechada, né, utilizando esse controlador proporcional. Com isso, a gente tem a função de transferência de malha fechada e o polinômio característico do sistema em malha fechada, que é S à quarta mais 2S ao cubo, tal, mais K. Isso aqui a gente chama polinômio característico e a gente vai usar o Routh-Hurwitz para ver qual que é o K crítico, ou seja, qual que é o valor máximo de K que vai transformar o meu sistema em marginalmente estável. Aí, não sei se vocês lembram, nós temos uma tabelinha para preencher com o método lá de Routh-Hurwitz, né, que é baseado nos coeficientes do polinômio característico.
E aí a gente vai preenchendo a nossa matriz e a gente lembra que não pode haver troca de sinal na primeira coluna da matriz. Então, olha só, nesse elemento aqui eu tenho 2 menos 2K e nesse elemento aqui eu tenho K. Se aqui está tudo positivo, para o meu sistema ser estável, esse valor ele tem necessariamente que ser positivo também. Ou seja, 2 menos 2K tem que ser maior que 0, logo K tem que ser menor que 1. E aqui K tem que ser maior que 0, então a sua especificação de K é que K esteja entre 0 e 1. Nesse exemplo, então, o nosso sistema ele seria marginalmente estável quando K fosse igual a 1. Né? Então, a gente aqui, através do Routh-Hurwitz, a gente conseguiria calcular o nosso K crítico. Tá? Voltando para o nosso exemplo, considerando HS de 1 igual a 1, ou seja, o nosso exemplo é esse daqui, pessoal, só para não perder, tá? Esse termo aqui. E nós vamos considerar o H de S como sendo 1, né? Não precisa fazer conversão da saída para valor de referência. E aí a gente calcula que o ganho crítico para aquele sistema é igual a 9. Então, quando o nosso sistema ele é marginalmente estável, a saída dele, a resposta dele, com esse ganho marginalmente estável, ela é oscilatória em regime permanente. A gente tem aqui uma oscilação que ela se repete infinitamente ao longo do tempo. Tá? Como nós já calculamos K crítico, a gente precisa calcular o período de oscilação daquela resposta do sistema. Lembrando que o período é o tempo que demora para a onda repetir os valores. Né? Então, ela tem que fazer um período completo, indo aqui e voltando. Então, aqui a gente tem um período crítico. Né? Quando ela faz mais uma senoide completa, a gente vai ter outro período crítico. Né? Então, esse é o valor que a gente quer descobrir. Na resposta, se nós substituirmos a variável S por J ômega, né? Ômega é a frequência, a gente viu que a gente obtém a resposta à função de transferência do sistema em regime permanente, né? Esse é até um dos princípios do diagrama de Bode para essas ocasiões, né? Com isso, né, obtendo a nossa resposta em regime permanente, a gente pode calcular a frequência de oscilação do nosso sistema, né, igualando a equação característica, ou seja, aquele polinômio do denominador do sistema de malha fechada a zero, e calcular o polo desse polinômio característico. Né? Quando a gente calcula o polo, a gente vai estar calculando a frequência natural daquele polinômio crítico, e a partir da frequência, o período é simplesmente o inverso da frequência. Então, essa equação abaixo, ela mostra o resultado da frequência para aquele exemplo que a gente está estudando. Então, nós temos aqui o nosso polinômio característico, S ao cubo mais S ao quadrado mais 10S mais 1 mais K crítico é igual a 0. Né? A gente substitui S por J ômega em todos os termos. Ok? Então, agora a gente obtém esse novo polinômio, que é essa nova função de transferência. E a gente pode fatorar ele dessa forma para encontrar as raízes. Então, nós temos 3 raízes do polinômio crítico, que é menos 10 radianos por segundo, 0 radianos por segundo e 10 radianos por segundo. Ora, frequência negativa não tem significado físico para nós. Frequência 0 significa que não tem uma oscilação, que não repete o valor, porque o inverso da frequência de 0 seria infinito. Uma função com período infinito significa que ela não se repete nunca. Logo, a nossa única opção fisicamente plausível é que a frequência lá de oscilação seja 10 radianos por segundo. Então, nós temos o que a gente chama aqui de frequência natural, frequência crítica do nosso polinômio, né? Como o período em segundos, então, ele é dado por 2π sobre ômega, né? Porque ômega está em radianos por segundo. Se a gente quiser saber frequência, ciclo por segundo, uma volta é 2π. Então, por isso que a gente faz 2π sobre ômega para saber o período crítico. E aí nós calculamos o período crítico como sendo 3,173 segundos. Agora a gente só precisa substituir naquela tabelinha, né? A gente calculou o K crítico, que é 9, calculamos o período crítico, que é 3,173 segundos, e aí nas fórmulas lá do método, para encontrar os valores do controlador desejado, a gente basta substituir, né? Então, por exemplo, se a gente quiser um controlador do tipo proporcional, de acordo com aquela tabelinha lá, né, o ganho ele deve ser de 0,5, Kp igual a 0,5, ok?
Pessoal, vou só dar uma pausa de 15 minutinhos. 8h10 a gente volta para fazer esse exemplo aqui mais genérico também, que completo, utilizando esse método. E aí a gente finaliza a aula, tá? Então, 8h10 nós retornamos aí. Ok.
Pessoal, vamos lá? Ok, professor. Então, vamos lá, pessoal. Agora um exemplo aqui, considerando o sistema de controle abaixo, né? Então, o modelo matemático da nossa planta, ele é dado por 1 dividido por S, que multiplica S mais 1 vezes S mais 5, ou seja, nós temos aqui 3 polos, né, no nosso sistema. E ele é controlado por um controlador PID que a gente está chamando de GC de S. Então, a gente tem a equação de um controlador PID, né? Que ela é dada por Kp, que multiplica 1 mais 1 dividido pelo tempo integral vezes S, mais o tempo derivativo vezes S. Lembre-se sempre, pessoal, integral no domínio S é dividir a função por S. Então, por isso que a gente tem um S aqui no denominador do controle. A integral de uma função no domínio S é multiplicar essa função por S. Então, por isso a gente está multiplicando ela toda por S quando a gente faz essa multiplicação dessa função transferência pelo sinal e entra aqui como a entrada do nosso sistema, né? Então, essa aqui é a equação genérica do controlador PID. Então, esse exemplo, ele pede para nós aplicarmos a regra de Ziegler-Nichols, tá? Na determinação dos parâmetros Kp, Ti e Td. De posse desses parâmetros, a gente obtém a curva de resposta do nosso sistema ao degrau unitário para verificar se esse sistema projetado ele exibe aí aproximadamente 25% de sobressinal máximo, né? Se o sobressinal for excessivo da nossa resposta, se ele passar de 40%, o exemplo ele nos pede para fazer uma sintonia fina da malha e reduzir o valor do sobressinal máximo para aproximadamente 25%. Então, percebam que primeiro ele pede para nós usarmos os métodos, um dos dois métodos que nós vimos até aqui, para estimar Kp, Ti e Td. Depois, a gente vê como que está a resposta no domínio do tempo para entrar no degrau desse sistema, verifica as métricas temporais, se essas métricas não atenderem o que foi especificado, para nós sintonizarmos o nosso sistema de controle e fazer com que ele atenda ao que nós ansiamos, né? Então, para esse caso aqui, nós vamos utilizar a segunda regra do método de Ziegler-Nichols, né, que é aquele método para obter o K crítico, né, o ganho crítico que vai tornar o sistema marginalmente estável, e depois calcular o período crítico e, com isso, estimar os valores dos parâmetros. Então, quando a gente está falando daquele segundo método, a gente primeiro considera que GC de S é simplesmente um controlador proporcional. Então, ele só tem o Kp aqui. Esses outros termos a gente considera Ti infinito. Então, 1 dividido por infinito dá zero, esse termo some. E a gente considera Td zero. Então, 0 vezes S dá zero e a gente fica com um controlador proporcional, só Kp aqui na caixinha. E a gente calcula a função transferência de malha fechada para o sistema, que é dado por Kp dividido por S sobre S mais 1, vezes S mais 5, mais Kp, né? E aí, como segundo método, a gente tem que encontrar o valor de Kp para o qual o sistema ele vai se tornar marginalmente estável, de modo que vão ocorrer aquelas oscilações sustentadas em regime permanente. E para achar esse K crítico, nós podemos utilizar o critério de estabilidade do Holt, né? Igual a gente fez no exemplo anterior. Então, a equação característica do nosso sistema de malha fechada, ela é dada por esse polinômio, né? Esse polinômio característico, S ao cubo mais 6S ao quadrado, mais 5S, mais Kp igual a zero. Então, os coeficientes do polinômio, né? Aqui o A0 é aqui, A1, A2, A3, A4, AN e tal. Então, A0 é 1, A1 é 6, A2 é 5, e A3 é Kp, né? E aí, pelo método lá de Holt, a gente tem os ganhos, né, para a gente preencher a matriz. Então, percebam que A0, A1, A2, A3, o A eu já tenho, né, que são os coeficientes do polinômio. Então, me resta calcular o B, que é feito pelo produto cruzado, né, entre A1 e A4, por exemplo. Olha só, você tem A1 vezes A4, menos A0 vezes A5, dividido por A1. Ou então, tem A1 vezes A2, menos A0 vezes A3 dividido por A1. Aí eu calculo B1. C1, como que eu calculo C1? Ó, é B1 vezes A3 menos A1 vezes B2 dividido por B1. Aí eu calculo C1. Enfim, né, utiliza aqueles métodos para calcular os coeficientes. Então, aplicando essas fórmulas,
a gente tem que o arranjo de host ele fica da seguinte forma: 1, 5, 6, KP, 30 menos KP sobre 6 e KP. Lembrando que por esse critério, né, o sinal dos elementos da primeira coluna não podem trocar. Então, eu tenho 1, 6, depois eu tenho que 30 menos KP dividido por 6 tem que ser maior do que zero, né? Não é esse aqui o termo para o sistema ele não perder a estabilidade, né? Então, a gente passa o 6 para cá, isola KP, etc., e vai ver que o KP ele tem que ser no máximo 30 para que o sistema ele seja estável, ou seja, ele se torna marginalmente estável quando o K crítico é 30, quando o ganho é 30. Então, a gente descobriu o K crítico utilizando o critério de Holt, ok? Bom, sabendo o K crítico, a gente tem que calcular o período crítico. Lembra que para calcular o período crítico, eu substituo S por J ômega e calculo as raízes do meu polinômio crítico. Então, aqui eu vou substituir. Onde tem S, eu substituo por J ômega. Onde eu tinha K, eu substituo já pelo K crítico, né, que é quando ele faz o sistema ser marginalmente estável. Com isso, eu fico no exercício de calcular as raízes desse polinômio, né? Então, ao calcular essas raízes, a gente determina que a frequência de oscilação ela é sustentada quando o ômega ao quadrado é igual a 5, né? Logo, o ômega é igual a raiz de 5. A frequência crítica aqui é a raiz de 5. Se a gente reparar que se nós substituímos J ômega, se a gente substituir ômega por raiz de 5, a gente zera esses dois termos e realmente ele satisfaz a equação, né? Com isso, o período crítico é dado por 2π sobre ômega. Então, eu tenho que 2π dividido por raiz de 5 é 2,8099 segundos. Então, agora a gente tem K crítico, que é 30, e tem o período crítico, que é 2,8099. Lembrando que você pode calcular esse período crítico também, pegando a resposta, né, no domínio do tempo, por um software como o MATLAB, por exemplo, e indo lá e medir o período. Também você vai chegar na mesma coisa, né? A gente fez aqui de forma analítica. E aí, utilizando, então, aquela tabelinha do segundo método lá, do critério, a gente consegue calcular os ganhos do controlador. Como eu quero um controlador PID, 0,6 vezes 30 dá 18, 0,5 vezes aquele tempo de 2,80 lá segundos dá 1,405, e o TD 0,125 do período crítico, 0,35. Então, com esses ganhos, a certeza que eu tenho é o quê? Que eu vou ter um sistema estável, né? Então, a função genérica lá de transferência do controlador, como a gente viu, ela é dada por essa expressão genérica. Ao substituir os valores dos parâmetros, a gente chega na seguinte função de transferência: 6,3223, que multiplica S, mais 1,4235, isso aqui tudo ao quadrado, dividido por S. Logo, a gente tem um polo na origem, que quando S for zero, a resposta vai ao infinito, certo? Porque o S está no denominador. E a gente tem um zero duplo em S igual a menos 1,4235, né? Que quando S for esse valor, ele vai zerar o numerador. Então, nós temos um zero em menos 1,4235. Substituindo esses valores, esse sistema de controle, as funções de transferência nos seus devidos diagramas de blocos, né? A gente vai ter o seguinte controlador PID. Então, a gente alimenta o nosso controlador PID com um erro, né? Esse controlador ele vai realizar cálculos sobre esse erro e transformar na entrada do nosso atuador, que vai gerar uma saída que vai ser comparada com o valor de referência, né? Então, a gente tem que agora analisar a resposta do nosso sistema ao degrau unitário para ver como que o sistema vai responder, né? Então, a função de transferência com esse controlador que nós instalamos, ela vai ser dada por essa expressão aqui abaixo, né? E aí a gente pode utilizar o MATLAB para obter a resposta ao degrau desse sistema, né? Então, a gente já aprendeu como fazer no MATLAB, a gente cria duas variáveis, né? Uma com os coeficientes do numerador, a outra com os coeficientes do denominador. Depois a gente cria uma variável do tipo função transferência e usa o comando step. Ou, alternativamente, você pode já entrar com os coeficientes separando eles aqui por vírgula, né? Entrando com os vetores dos coeficientes separando por vírgula, e com isso a gente obtém a resposta ao degrau unitário do nosso sistema. Então, com esse controlador, com as estimativas iniciais que nós fizemos pelo segundo método de Ziegler-Nichols lá,
como que está a resposta do nosso sistema? Bom, ela foi dada por essa curva aqui, com essas oscilações, igual a gente pode ver. Então, ao analisar ela lá no MATLAB, a gente vê que ela tem um sobressinal aqui acima de 60%, tá vendo? A minha referência era 1, eu subi lá em 1,6 para depois ir descendo, amortecendo a minha saída até chegar no valor de referência. Então, o sobressinal ele foi de 62% e ele foi maior do que o limite de 40% que a gente tinha especificado. Ou seja, o sistema está estável com as estimativas que nós fizemos com o método de Ziegler-Nichols, porém ele não está atendendo às especificações técnicas do nosso projeto. E a gente precisa, então, refinar a nossa malha do sistema de controle para alcançar esses objetivos, né? Então, é possível reduzir esse sobressinal fazendo uma sintonia fina desses parâmetros do controlador. A gente pode usar um computador para fazer isso. E aí, após alguns ajustes, né, trabalhando com esses parâmetros, a gente observou que mantendo o KP igual a 18 e movendo o zero duplo do controlador para S igual a menos 0,65, ou seja, nós aproximamos o zero do nosso eixo das ordenadas ali, né? A gente colocou ele mais próximo ao eixo vertical. Lembrando que quando ele ficou mais próximo ali, a gente aumentou o amortecimento desse sistema fechado, né? Então, percebam que a gente moveu para 0,65, que é esse termo aqui de dentro, né? Do parênteses, antes ele era 1, alguma coisa, e agora ele é 0,65. Isso a gente fez modificando os valores de TI e TD, né? Nós mantivemos 18 como ganho proporcional e modificamos TI e TD. Com isso, a nova resposta do nosso sistema, com o novo parâmetro controlador, ela é dada por essa curva. Então, percebam que o sobressinal aqui máximo foi de 18%, né? E aí, depois, ela foi chegando ao valor de referência, sendo que o erro em regime permanente ele é nulo. Então, aqui agora já está atendendo às especificações. Então, percebam, primeiro eu uso o método para eu ter um sistema que eu sei que é estável, depois eu ajusto os ganhos do meu sistema para que ele atenda ao que eu especifiquei para o meu projeto, né? Outra opção que a gente pode fazer é aumentar o ganho proporcional de KP para 39,42, por exemplo, sem alterar a localização do novo zero duplo que a gente tinha deixado como sendo menos 0,65. O que acontece, então, agora se eu aumentar o KP? Né? Então, o nosso novo controlador PI dele ia ser dado por essa expressão aqui, por essa função transferência, e quando eu mexo em KP, eu aumento o KP, eu aumento a velocidade da resposta. Só que como o sistema está mais sensível ao tamanho do erro, ele responde mais rápido, ele é mais brusco, né? Isso também aumenta um pouco o sobressinal. Então, quando eu analiso a minha resposta no domínio do tempo para esse novo valor de KP, eu sei que a resposta ela é mais rápida, né? Porém, o sobressinal chegou bem próximo aos 25% do nosso limite da resposta. Quando a gente compara quando o KP era menor, né, que estava lá a 18%. Então, a gente pode considerar esse controlador como aceitável e a resposta dele sendo mais rápida do que dos parâmetros utilizados anteriormente. Ou seja, o que eu quero passar para vocês aqui com esse exemplo é que vocês vejam que, ao mexer nos parâmetros de cada uma das componentes do nosso controlador industrial, a gente afeta diretamente as métricas temporais e também a estabilidade dos sistemas. Então, a gente tem que ser muito cauteloso ao fazer a sintonia de malha, né? Quando a gente está fazendo a sintonia fina, a gente tem que mexer bem pouquinho mesmo, variando o ganho, por exemplo, de 1 em 1% e ver o que acontece, enfim. E entender qual que é o efeito de cada uma das componentes sobre o nosso sinal, né? Então, depois de fazer os testes lá e ver como o sistema respondeu a esse ajuste fino, a gente define que os parâmetros do controlador após a sintonia vai ser KP igual a 39,42, o tempo integral igual a 3,077 segundos e o tempo derivativo igual a 0,7692 segundos. E aí, quando a gente compara com aqueles primeiros valores que nós utilizamos quando utilizamos o método de Ziegler-Nichols, esses valores finais são aproximadamente o dobro dos valores sugeridos, né? Mas, ainda assim, esse método, essa regra de sintonia de Ziegler-Nichols, ele forneceu aquele ponto
de partida inicial para a gente fazer a sintonia, né? Então, ele é muito útil na prática para os sistemas de controle, né? Para aquele caso em que o zero duplo é foda, né? Que o zero duplo está localizado lá em S igual a menos 1,4235, ou seja, com aqueles ganhos com TD e TI, com valor estimado pela regra de Ziegler-Nichols, né? Aumentar o KP vai aumentar a velocidade de resposta do nosso sistema. Porém, o sobressinal máximo, né? Sobre o sobressinal máximo, a variação do KP ele teria pouca influência. Então, por exemplo, se eu tivesse mantido o zero onde eles estavam, o zero duplo, e só mexido em KP, eu não iria ter conseguido atingir as especificações técnicas lá do nosso sistema de controle, né? Isso a gente consegue perceber analisando o método do lugar das raízes, né? Então, aqui a gente tem o gráfico do lugar das raízes para o sistema, quando para aquele controlador PID inicial, que o zero duplo é em menos 1,4235, né? Então, nesse ponto aqui, a gente tem o zero, né? A gente está vendo a bolinha, não sei se vocês conseguem ver aí a bolinha branca, para menos 1,4235, né? Então, uma vez que os ramos dominantes do lugar das raízes aqui, eles estão sobre as linhas em que zeta é igual a 0,3, então essa linha passando aqui e cruzando o lugar das raízes, né? Então, variar o valor de K não vai alterar muito o coeficiente de amortecimento, ou seja, não tem efeito sobre esse sobressinal, porque o sobressinal ele depende muito do amortecimento do sistema, né? Entretanto, quando a gente varia a localização do zero duplo, ele vai ter um efeito significativo no sobressinal máximo, né? Porque a gente consegue variar o coeficiente de amortecimento dos polos dominantes de malha fechada, ou seja, variar TI e TD, ou seja, movimentar o zero no lugar das raízes, tem um efeito no sobressinal, porque eu consigo alterar o amortecimento da minha resposta, né? Então, quando a gente olha aqui o caso em que a gente tem o S igual a menos 0,65, ou seja, nós deslocamos o zero mais próximo do eixo aqui vertical, né? Agora ele está aqui nesse ponto onde a gente está fechando, a gente consegue modificar o amortecimento do sistema. Então, essa curva de amortecimento, quando o zero veio para cá, ela tem 0,67 já de amortecimento, né? Então, quando a gente olha essa alteração que teve no lugar das raízes, a gente nota que a configuração ela torna possível modificar esse coeficiente de amortecimento dos polos dominantes de malha fechada, né? No caso em que o sistema, então, ele tem um ganho de 30, quando ele está nesse ponto aqui, né, os polos de malha fechada em S igual a menos 2,35. Onde estão esses polos aqui, ó? Tá aqui, né? Menos 2,35 e 4,82 é esses dois aqui de cima, ó. Quando a gente traça a reta indo para eles têm o coeficiente de amortecimento de 0,358. Porém, esses polos adicionais de malha fechada em S igual a 0,65, né, esses mais perto aqui, eles resultam em um polo que eles cancelam entre si. Basicamente, para não ficar muito confuso, o que a gente consegue ver é que, ao movimentar o zero, né, no lugar das raízes, a gente consegue ter mais efeito sobre o fator, o coeficiente de amortecimento, que quando a gente mexe apenas no ganho proporcional. O par dominante, então, desses polos de malha fechada, ele vai representar a natureza da resposta do nosso sistema. Então, a gente vai variando K, olha só, quando K é igual a 3,846, os polos de malha fechada em S igual a menos 2,35, tá aqui, ó. Mais ou menos J,262, então são esses dois pontinhos aqui, ó, pretos, que indicam os polos, para esse valor de K, né? Então, eles não são realmente dominantes, porque os outros dois polos de malha fechada, que estão próximos ao zero duplo, em S aqui, então a gente tem dois polos de malha fechada aqui perto, ó, que não sei também se vocês estão conseguindo ver, mas tem esses polos que estão fechando esse zero aqui, né? Eles têm um efeito considerável na resposta. E aí o sobressinal máximo na resposta ao degrau, nesse caso, ele vai ser 18%, e é muito maior no caso em que o sistema é de segunda ordem, que possui apenas polos dominantes. Então, aqui é uma análise rápida do lugar das raízes, né? Só do efeito
que a gente consegue ter ao deslocar o zero duplo aqui no lugar das raízes e como que isso altera o fator de amortecimento e com isso a gente consegue a resposta com a métrica com o valor especificado. Então, ok, pessoal? O que eu queria passar para vocês de controlador PID na aula de hoje é isso. Alguém tem alguma dúvida em relação à aula de hoje, em relação aos exercícios, que eu já falei que vocês têm até domingo para me enviar, em relação à prova? Gabriel, com relação aos exercícios aí, o pessoal faça valer a pena na unidade 3 e 4? Isso, exatamente. Mesma coisa da primeira parte, tá? Mandar no e-mail. Ô, professor, se você puder repetir aí, que eu cheguei agora e eu perdi muitas aulas suas aí. Se puder explicar a respeito dos exercícios aí, como é que ficou? Ah, tá. Os exercícios, Emerson, é a mesma coisa do primeira parte do semestre, tá? São só as questões múltipla escolha do final de cada sessão do nosso livro, unidade 3 e 4, tá? Então, são 3 questões por sessão. Logo, se são 6 sessões, vocês têm que me enviar 18 respostas de exercícios no e-mail, tá? Até domingo agora. Ok, obrigado. Ô Gabriel. Fala, Gilmar. Pode fazer pergunta da prova? Pode. A prova vai, assim, dá uma canja para nós aí. Vai ser exigido, vai focar em qual assunto? Lugar das raízes, P&D? Na verdade, a última prova, ela engloba tudo, né? O que eu vou fazer é focar mais na unidade 3 e 4, então vai entrar estabilidade e controladores P&D, mas bem alinhado a isso tudo que nós vimos nas aulas aqui mesmo, não tá nada muito mirabolante, não. Tá? Então, estudem aí pelas aulas que nós tivemos, revejam as aulas gravadas, e vocês não vão ter, acho que, muito problema com a prova, não. Tá bom, Gilmar? É necessário estudar além dos slides e do livro, ou tem que pegar algum outro material? Não, acho que as aulas, os slides das aulas aí são suficientes, tá? Uhum. Então, beleza, então. Falou, obrigado. Falou, de nada. Ô, Gabriel, Oi, pois não? Oi, tá quem travando aí. Quem perdeu a primeira Diga lá. prova vai ter segunda chamada? Pode fazer a segunda chamada, sem problema nenhum, tá? É quando você sabe? A data? É. Rapaz, exatamente eu não vou te saber te falar, não. Tem que olhar no calendário. Porque a prova de vocês vai ser dia 7, né? Se eu não me engano. Vai ser a última prova. Eu acho que a segunda chamada é dia 8 e a prova de exame final é dia 9. Algo assim, viu, Giovanni? Tem que olhar no calendário aí para confirmar. Mas se eu não me engano, é 8 e 9. Ah, tá. Obrigado. Falou. As questões vão ser todas fechadas, professor? Tem alguma... Todas. 10 questões fechadas. Todas as provas. O colega aí perguntou da segunda chamada, eu olhei no calendário para ele, é 7 e 8. Uai. Não, acho que a nossa vai ser 8 e 9, tá? Porque o Vinícius mudou a nossa prova oficial para dia 7, então acho que deslocou, tá? Então é 8 e 9, se eu não me engano. Deixa eu só pegar o celular para confirmar aqui, que ele enviou aqui no grupo. Pera aí. Que aí eu falo certinho para vocês aqui, gente. Só um segundo. Vou achar aqui muita coisa nesse grupo aqui, peraí. Ó, pessoal, é o seguinte. 8 e 9 de dezembro vão ser as provas de segunda chamada, tá? Então, dia 8 e dia 9. Terça e quarta-feira, né? 8 e 9, terça e quarta. Nossa prova oficial 2 é dia 7, segunda chamada 8 e 9, e o exame final é 10 e 11 de dezembro, tá? Então, da semana do dia 7 ao dia 11, a gente resolve tudo, tá? A nossa prova oficial, segunda chamada e exame final, tá ok?
Ah, então eu tô com o calendário antigo, então. E não enviou, não. O Vinícius ele fez essa mudança porque teve muito feriado na segunda-feira. Então, para ter a última aula, para ter mais uma aula nossa, ele seria a prova oficial seria semana que vem já de vocês. Aí a gente vai ter aula normal na próxima aula e aí na outra que vocês fazem a prova. Tá ok, obrigado aí. Boa noite. Beleza, pessoal? Valeu, boa noite, bom descanso para vocês, boa semana. Então, a próxima aula é revisão, né? Para a prova. Como é que é? Valeu, boa noite. A próxima aula é revisão para a prova, né? Não é não, não é não. Não? Próxima aula é sessão 4.3 e aí depois vocês podem estudar, né, pelas aulas gravadas aí, mas não tem revisão não. Beleza, então. Beleza? Ô Giovanni, você que entrou depois aí, você tem acesso às aulas gravadas, né? Vê com o pessoal aí que todas as aulas elas foram gravadas, viu? Ok. Valeu, boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite aí, galera. Boa noite, boa noite.